Nesse vídeo, você vai aprender a gravar uma macro para alimentar uma base de dados de forma automática. Preste atenção que é extremamente simples, seguindo esse passo a passo você vai conseguir construir a sua automação. Então, o que a macro vai fazer? A macro vai fazer o seguinte, ela vai copiar os valores que você vai definir a serem cadastrados. Nesse exemplo aqui eu tenho essas informações que são as informações de dados para cadastro, e eu vou trazer para cá, para a planilha base de dados, e aqui eu tenho a base de dados que eu vou alimentar. Então eu vou colar aqui, ó, dessa forma, simplesmente isso. E conforme eu vou digitando novas informações e executando a macro, essa base de dados aqui ela vai sendo alimentada. Então ela vai ganhando corpo e se tornando um relatório. Ok? Então, para a gente começar a executar esse processo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa habilitar a guia desenvolvedor e gravar esse passo a passo. Então, olha só como é simples. A minha guia desenvolvedor ela não está habilitada, ela não está aparecendo aqui. Então, para habilitá-la, botão direito em cima de qualquer uma dessas guias, personalizar faixa de opções. Nesta janela que se abre, eu vou marcar aqui, ó, guia desenvolvedor, que não estava habilitada e agora está. Com a guia desenvolvedor habilitada, eu vou gravar esse passo a passo. Mas antes de sair gravando, eu vou, digamos assim, treinar. Por que treinar? Porque se eu executar a ferramenta de gravar macro e nesse passo a passo eu acabar errando, então a gravação da minha macro ela fica incorreta, né? Então, ou você teria que gravar uma outra macro por cima, ou você teria que editar o código, enfim. Para a gente não correr esse risco, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar. Então, olha só como o processo é simples. Eu vou selecionar as informações que eu quero utilizar para cadastrar. Então, selecionei o intervalo. Ctrl C para copiar esse intervalo. Vou na planilha base de dados. E aqui, ó, na célula B3, eu vou selecionar e apertar Ctrl mais no meu teclado. Quando eu aperto Ctrl mais, o Excel ele faz uma pergunta. Que pergunta ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a seguinte pergunta: você quer deslocar células para a direita ou para baixo? Por que ele faz essas perguntas? Porque eu estou trazendo uma informação de uma outra área, de uma outra planilha, de um outro intervalo, e estou inserindo aqui. Quando eu vou inserir informações, o Excel ele precisa fazer um deslocamento. Então ele pergunta: quer deslocar para a direita ou deslocar para baixo? Nesse caso, nós vamos selecionar deslocar células para baixo. Por quê? Porque nós vamos alimentar o nosso relatório em linhas, então o mais correto é deslocar células para baixo. Confirmo em OK e olha só, a minha base de dados, o meu relatório está sendo alimentado. Depois eu volto para a planilha base de dados, perdão, base de dados não, dados cadastrais. Vou clicar aqui, ó, posicionar o meu cursor em qualquer uma dessas células, digamos assim, fora dessa região aqui que eu estou copiando. Por quê? Eu vou posicionar o meu cursor fora e vou apertar ESC no meu teclado para sair desse comando copy do Excel, certo? Então, olha só, ESC, pronto, tirei o comando copy. Então, é esse passo a passo que a gente vai fazer. Copiar, ir para outra planilha, inserir, voltar para a planilha anterior, ESC para sair do comando copy. Ok? Vamos fazer esse passo a passo agora gravando. Então eu vou clicar aqui em gravar macro. Um detalhe importante, se no seu Excel estiver habilitado aqui, ó, selecionado, usar referências relativas, desabilite esta ferramenta, tá? O ideal é você gravar a sua macro sem essa ferramenta habilitada. Então vamos lá, gravar macro. Quando eu clico para gravar macro, o Excel pede para eu dar um nome para essa macro, para esse projeto. Então, que nome eu vou dar? Eu vou dar um nome simples, que vai ser alimentar. Alimentar o quê? A base de dados, o relatório, enfim. Dou um OK. A partir desse momento, tudo que eu fizer aqui será gravado. Então, se eu clicar em uma célula, o ambiente VBA vai registrar que eu cliquei em uma determinada célula, se eu pintar uma célula, se eu excluir uma coluna, uma linha, enfim, ele vai registrar tudo. Por isso é interessante a gente simplesmente executar o passo a passo que foi treinado. E olha só como é simples. Seleciono o intervalo, certo? Ctrl C, planilha base de dados,
clica na célula B3, Ctrl+, deslocar células para baixo e confirme em OK. Volto para a planilha dados cadastrais. Olha só, eu vou posicionar o meu cursor aqui no cabeçalho. Dados para cadastro, ok? E vou apertar ESC para sair do comando copy. Pronto. Posso finalizar, posso parar a gravação. Agora a minha macro ela já está gravada. Vamos fazer um teste? Para tornar esse processo ainda mais interessante, eu posso inserir botões, formas e imagens para facilitar a execução da macro. Por quê? Olha só, eu gravei essa macro. Então essa macro ela fica salva aqui, ó, nessa ferramenta exibir macros. Então quando eu clico aqui, ele vai abrir a janela com todas as macros que eu gravei. Como eu só tenho uma, a macro alimentar, então ele só vai mostrar essa. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou mudar o nome de Pedro para Paulo, que tem 45 anos e é solteiro, certo? E aí o que eu vou fazer? Macros, alimentar, executar. O que acontece? A gente não conseguiu ver, mas ele executou, o ambiente VBA executou a macro que estava gravada. Para a gente tirar essa dúvida, base de dados e olha só, Paulo, 45 anos, solteiro, ok? Para a gente tornar isso mais dinâmico, esse processo de executar a macro que foi criada, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui na ferramenta inserir e escolher um controle de formulário que mais faça sentido, como por exemplo um botão, certo? Então esse botão aqui, controle de formulário, ele é muito bom para a gente utilizar as macros que nós gravamos. Além dele, nós podemos utilizar outras alternativas. Quais seriam elas? Posso vir aqui em inserir ilustrações, posso inserir imagens, formas, ícones ou até mesmo modelos 3D. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou utilizar como exemplo ícones, certo? Então vou esperar carregar aqui toda a lista de ícones e vou procurar um ícone que mais faça sentido com essa minha marca, certo? Olha só, eu escolhi esse ícone de caderneta, então tem um lápis aqui preenchendo uma lista, porque eu acho que faz mais sentido com a tarefa que nós estamos executando aqui, que é alimentar uma planilha, alimentar uma base de dados, certo? Além desse ícone aqui, eu posso fazer o seguinte, olha, inserir. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai atribuir ao ícone e à forma a macro que nós gravamos. Como que a gente faz isso? É muito simples. Botão direito em cima do ícone da forma ou da imagem. Na lista que se abre, você vai descer até atribuir macro. Clica em atribuir macro e ele vai abrir aquela janela lá que mostra as macros que a gente tem. Então aqui, ó, alimentar e dá um OK. O que eu fiz agora? Vamos entender de uma maneira bem simples. Vamos imaginar que essa macro alimentar agora está dentro desse ícone aqui. E quando eu clicar nesse ícone, o Excel, o ambiente VBA, vai executar a macro. Muito interessante, né? Vamos fazer a mesma coisa para a forma. Botão direito, atribuir macro, alimentar, OK. E agora nós vamos fazer outro teste. Vou colocar aqui, ó, Carla, tem 32 anos e é solteira, certo? Vou clicar no ícone, processo foi executado, vamos conferir. Base de dados, está aqui, ó, Carla, 32 anos. Outro exemplo com a forma, Vanessa tem 37 anos. Vou executar a macro, olha só, Vanessa, 37 anos. Agora, só para finalizar o exemplo de utilizar botões, formas e ícones como ferramenta para executar a macro, nós vamos ver aqui em desenvolvedor, inserir, controles de formulário e vou escolher, olha, o botão. Quando eu seleciono, eu tenho a opção de desenhar o tamanho dele. Então eu vou desenhar um tamanho qualquer aqui do lado. Quando eu termino de desenhar, termino de inserir o botão, o Excel ele já abre a janela pedindo para eu vincular a macro. Por quê? Porque ele sabe, né, ele tem esse entendimento de que eu estou inserindo um botão que é uma ferramenta para trabalhar com macros. Olha só que interessante. Então ele já adianta o processo para você. Então clica aqui na macro alimentar e dou um OK. Vamos fazer outro teste? Olha só, colocar aqui, ó, Thiago, tem
48 anos e é casado. Vou executar esse botão e venho na minha base de dados para conferir. Tiago tem 48 anos e é casado. Muito interessante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar agora, eu vou arrastar aqui para o lado todos esses ícones, essas ferramentas, essas formas, esses botões. Por quê? O interessante agora é a gente tornar esse processo de alimentar a base de dados um pouco mais profissional. Vamos dar uma cara mais sistêmica para esse processo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: eu não posso cadastrar, alimentar a minha base de dados com informações repetidas. Então, eu vou até eliminar aqui, ó, esses dois registros e agora eu só tenho registros exclusivos. Tiago, Vanessa, Carla, Paulo, Pedro. Então, se eu tentar cadastrar novamente o Tiago, a Vanessa, a Carla, ou enfim, cadastrar um nome que já está cadastrado, o ambiente VBA ele vai ter que me impedir, né, de cadastrar informações duplicadas. Dá para fazer isso? Dá. De forma simples. Dá para você utilizar o Excel como base para você criar uma regra dentro do ambiente VBA. Olha só como não é difícil. O nome não pode repetir, certo? Então, como que eu faço para saber se um determinado nome já consta aqui na minha base de dados? Simples, eu vou utilizar a função cont.c ou cont.cs. As duas têm a mesma funcionalidade. Então, vamos lá, olha. Cont.cs, eu acho mais fácil o cont.cs do que o cont.c. Intervalo de critérios. Qual que é o intervalo de critério? É a lista que contém o nome aqui na minha base de dados. Então, olha só, base de dados. Vou clicar aqui, ó, em nome e vou apertar Ctrl, Shift e seta para baixo. Olha só como eu vou fazer isso. Eu vou até habilitar o teclado virtual aqui para a gente ter uma visão do que eu estou fazendo. Então, eu cliquei aqui na célula B2, que contém o cabeçalho, e vou apertar Ctrl Shift, olha aqui, ó, acompanhando o meu teclado, e seta para baixo. Para quê? Para descer, olha só, até a última linha do Excel, ok? Então, olha só, deixa eu minimizar, seleciono, Ctrl Shift, seta para baixo, vou apertar seta para baixo mais uma vez, porque aqui ele só ficou dentro do intervalo da tabela, mas olha, Ctrl Shift, seta para baixo novamente, e estou agora pegando todo o intervalo de linhas do Excel. Cifrão antes da linha, cifrão antes da linha, cifrão antes da coluna e cifrão antes da coluna. Somente para travar esse intervalo. Então, a minha função cont.cs, ela está quase pronta. Eu já defini o intervalo onde ele tem que fazer a contagem. Ponto e vírgula. Agora ele pede critérios. Onde que estão os meus critérios? Estão aqui, ó, dados cadastrais, o nome que eu vou cadastrar é o critério. E dou um Enter. O que ele está dizendo? Que Tiago já consta cadastrado. Exemplo, Vanessa também já consta cadastrado. Por quê? Porque a contagem é 1. Quando a contagem for 0, significa que não foi cadastrado, ok? Então, por exemplo, Juliana não foi cadastrado, então tá aqui, ó, 0. Se você quiser dar digamos assim, tratar essa forma de uma maneira mais profissional, essa fórmula de uma maneira mais profissional, você pode inserir aqui uma função C, dizendo que se retornar 0 não está cadastrado, se for 1 está cadastrado, enfim, fica ao seu critério. Eu vou utilizar de maneira bem simples para a gente ganhar um pouco de tempo aqui nesse vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa lógica aqui de que se o valor da célula G3 for 0, significa que eu posso executar a macro. Caso contrário, a macro não deve ser executada. Tá, e como que a gente faz isso? É muito simples. A gente só precisa entrar no ambiente VBA. Como que eu faço para entrar no ambiente VBA? Eu venho aqui, ó, Visual Basic. Pode clicar em Visual Basic. Eu vou até trazer a janela um pouco mais para cá, para a gente conseguir ver tanto o Excel quanto o ambiente VBA, ok? Vamos fazer um reconhecimento bem breve de tudo isso daqui, só para a gente trabalhar mais tranquilo, porque quando a gente vê algo novo, a gente acaba se assustando. Então, olha só,
Pasta de trabalho. O que é a pasta de trabalho? É o arquivo. Quando você abre um Excel em branco, quando você inicia um Excel, você está iniciando uma pasta de trabalho. Então, o arquivo é a pasta de trabalho é o arquivo. E dentro desse arquivo eu tenho duas planilhas. Planilha 1, dados cadastrais, e planilha 2, base de dados. Estão elas aqui. Muito simples, né? Logo abaixo eu tenho uma pasta com os módulos. O que são os módulos? De forma bem simples, módulos são as macros. Então, toda vez que eu vou gravando macros, as minhas macros elas vão vindo aqui para dentro dessa pasta. Então, eu tenho o módulo 1 e olha só, dei 2 cliques no módulo 1, subalimentar. Então, a minha macro alimentar, certo? Tem todas essas linhas de código aqui. O que são essas linhas de código? Essas linhas de código são os comandos que são executados aqui no Excel. Vamos ver isso também de forma prática? Olha só, eu vou excluir esse texto aqui, porque o que eu tenho com apóstrofo são apenas informações descritivas, elas não são linhas de comando, então eu posso deletar, ok? Então, olha só, para a gente ter uma visão melhor. Minha macro, certo? E aqui os códigos que executam a minha macro, as linhas de código. Então vamos ver isso passo a passo? Olha só, vou escrever um outro nome aqui. Igor tem 39 anos e é solteiro. Solteiro, de forma bem simples. E aí eu vou executar o processo de gravar, né, de alimentar esse registro na base de dados linha a linha, só para a gente ter uma visão de como acontece. Então eu vou clicar aqui na minha subalimentar e eu vou executar linha a linha apertando F8 no meu teclado. A tecla F8 aqui no ambiente VBA permite você executar linha a linha desse código. Então vamos lá, olha só que simples. F8, selecionou o título da macro. F8, o que ele vai fazer agora? Ele vai executar essa linha que está destacada em amarelo. Então, ele vai selecionar o intervalo, ou seja, range B3 até E3.select, ou seja, ele vai selecionar esse intervalo. Preste bem atenção aqui no Excel. Então, você pode acompanhar as duas telas ao mesmo tempo. Olha, F8 selecionou o intervalo. Perfeito. Agora, ele vai selecionar o comando selection copy, que é o comando de copiar, ok? Então, F8, olha só, está fazendo a cópia. Agora, ele vai para a planilha base de dados. Sheets, aqui dentro do ambiente VBA, significa planilha. Range pode ser célula, uma célula só, ou um intervalo de células. Então, range, célula ou intervalo de células. Sheets é a planilha. Então, planilha base de dados com select, ou seja, selecionei a planilha base de dados. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, ele foi para a planilha base de dados. Aí o que acontece? Célula B3 foi selecionada, olha aqui, ó, porque eu estou agora indo para o próximo comando, que é insert shift XL down. O que é isso? É aquele Ctrl mais para inserir linhas deslocando células para baixo. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, o nome Igor foi inserido, certo? Agora ele vai voltar para a planilha dados cadastrais. Agora ele vai selecionar esse range B1 até E1, que é o texto, né, o cabeçalho que eu cliquei, posicionei o cursor, e agora ele vai sair do comando de copiar do Excel. Tá aqui, ó, application.cutCopyMod igual a false, que é o ESC, nada mais nada menos que isso, o ESC para sair desse comando. Então F8 saiu do comando. Então a gente executou a macro linha a linha, a gente observou o ambiente VBA fazendo todo o passo a passo por etapas, certo? Ok, agora vamos então utilizar essa inteligência que eu estou falando de evitar cadastros duplicados. Como que a gente faz? A nossa regra é simples. Se o valor da célula G3 for 0, então executa a macro. Se for 1, então não executa a macro. Vamos então escolher a melhor opção. Como que eu faço então? Aqui são as linhas que estão executando a minha macro. Se eu vou colocar uma condição, essa condição ela tem que vir antes do código que eu gravei a minha macro, antes desse código aqui, desse bloco. Então, olha só. Se você conhece funções no Excel, você já ouviu falar em função C, ok? Nós vamos trazer essa mesma lógica para dentro do ambiente VBA. Nós vamos meio que utilizar uma função C.
certo? Vou diminuir aqui, ó, esse espaço para aumentar o tamanho aqui da minha janela. If, que significa se. If o quê? Se o quê? Primeiro de tudo, eu preciso indicar a minha planilha. Sheets, dados cadastrais. Então, vamos lá. If sheets, abro parênteses, abro aspas, dados cadastrais, ou seja, se a planilha dados cadastrais, ponto, range, o que é range mesmo? É a célula, G3, fecho aspas, fecho parênteses, ponto value, ou seja, o valor for igual a 0, then, que significa então, olha só, então o que? Executa macro, certo? Então, vamos ler novamente essa linha de código aqui. If, que significa se, sheets dados cadastrais, ponto range G3, ponto value igual a 0, ou seja, se a célula G3, que está na planilha dados cadastrais, se o valor dela for igual a 0, then, que significa então, ele vai executar a macro. E agora eu vou colocar o caso contrário. O caso contrário é else. Caso contrário o quê? Caso contrário, eu vou colocar aqui uma MSG Box, que é uma mensagem de texto, aquelas mensagem pop-up. Então, MSG Box, vou colocar aqui, ó, nome já cadastrado, certo? Fecho aspas, fecho parênteses. Terminei? Não terminei. Eu tenho que colocar aqui um end if. Por quê? Preste bem atenção. Quando a gente gravou a macro, criou-se aqui uma sub. Aqui no início. E aqui no final tem o end sub. Então, eu estou finalizando a sub. A mesma coisa acontece com o if. Quando eu inicio um if, eu tenho que finalizar o if. Então, aqui o end if está finalizando esse if aqui, certo? Vou clicar aqui em redefinir, só para ele sair aqui do processo de execução linha a linha. E vou fazer o seguinte, vou fazer um teste agora nesse código todo com valores duplicados ou exclusivos. Vamos ver se ele vai respeitar essa regra que foi criada aqui, certo? Então, olha só, deixa eu diminuir aqui a janela do meu ambiente VBA, ó, minimizei. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar um outro nome, tipo João, por exemplo, tem 44 anos e é casado, beleza? Então, aqui ele já deu 0, certo? Se esse código que a gente trabalhou funcionar corretamente, o ambiente VBA vai ler 0 e vai deixar fazer o cadastro, ok? Então, vamos lá? Deixa eu trazer o botão para cá, ó, e vamos executar. Cliquei, ele deixou cadastrar. Como que eu sei? Porque agora está aparecendo 1. Vamos confirmar? Base de dados, João, foi cadastrado, 44 anos, casado. Agora, vamos pegar um nome que já existe, por exemplo, Paulo. Então, eu venho aqui, ó, Paulo, e o que eu vou fazer? Executar. Nome já cadastrado. Então, ele não executa a macro. Ao invés de executar a macro, ele mostra uma mensagem de alerta, um aviso falando que esse nome já foi cadastrado, certo? Vamos tornar isso ainda mais interessante? Em que sentido? Olha só, eu vou deixar o nome em branco, por exemplo, e vou clicar aqui no botão para fazer o cadastro, para alimentar a base de dados. Se eu vim aqui na minha base de dados, olha que coisa esquisita. Eu tenho um campo que está em branco. Isso significa o quê? Significa que eu tenho uma espécie de erro também aqui. Se eu estou dizendo que eu não posso ter valores duplicados, nomes duplicados aqui na minha base de dados, também é interessante eu dizer que não posso ter valores em branco, campos em branco. Não posso cadastrar essas informações em branco. Eu preciso que todos esses campos estejam preenchidos. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, vamos começar pelo Excel, de forma bem simples. Vou clicar aqui na célula G2 e vou criar uma regra prática. Primeiro, deixa eu digitar um nome aqui, que vai ser Walter, por exemplo. Ok? Então, eu vou clicar aqui na célula G2 e vou utilizar uma fórmula bem simples, uma função bem prática, que é contar valores, conte valores. Selecionei o intervalo,
Enter. O que essa fórmula está fazendo? O que essa função está fazendo? Simplesmente, nesse intervalo aqui, ela está contando quantos valores nós temos. Nós temos 4. Então, nesse intervalo de 4 células, as 4 células estão preenchidas, certo? E a lógica que a gente vai utilizar é muito parecida com a que nós utilizamos aqui. Qual que vai ser? Se o valor da célula G2 for igual a 4, então executa a macro. Caso contrário, não executa a macro, vai dar uma mensagem de erro. Então, vamos voltar para o ambiente VBA, clicando aqui em Visual Basic. E olha só, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar essa mesma lógica que nós estamos falando aqui, se o valor da célula G2 for igual a 4, executa a macro, dentro dessa linha de código aqui. É muito simples então, ó. If sheets dados cadastrais.range G3.value igual a 0, então executa a macro, correto? O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso daqui e vou copiar, Ctrl C. A única coisa que vai mudar é que ao invés de ser a célula G3, vai ser a célula G2. Então, igual a 0, AND, que significa E. Vou colar aqui o código, deixa eu aumentar o tamanho da janela aqui, só para a gente conseguir visualizar o código por completo, olha só. AND sheets dados cadastrais.range G2, ou seja, o valor das células G2 for igual a 4, então executa a macro. Caso contrário, que é o else, ele vai executar aqui uma message box. Só que essa message box precisa ser mais intuitiva. Nome já cadastrado ou algum campo está em branco, algum campo não está preenchido. É só um exemplo. And if e and sub para finalizar a macro. Ok? O que eu vou fazer? Minimizo o ambiente VBA e agora vamos fazer um teste em tudo isso daqui, certo? Walter, eu sei que não está cadastrado, porque aqui está dando o resultado 0. E ele vai cadastrar também, porque todos os campos estão preenchidos, aqui o valor é igual a 4. Então eu vou clicar aqui para executar. Walter foi cadastrado, agora a contagem aqui está 1. Vamos tentar cadastrar ele duplicado. Ele não vai deixar, nome já cadastrado ou algum campo não está preenchido. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o nome, por exemplo, Ingrid. Ela tem 25 anos e é solteira. Beleza? Vou deletar esse campo nacionalidade. Agora, olha só, G2 está com valor 3. Se eu tenho uma regra que valida esses dois campos, então automaticamente a macro não tem que ser executada. Por quê? Na primeira regra, ele passa. Por que ele passa? Porque o nome Ingrid não está cadastrado. Mas na segunda regra, não passa. Por quê? Porque tem um campo em branco. Vamos ver se isso vai funcionar? Tento executar, nome já cadastrado ou algum campo não está preenchido, certo? Então, terminamos a nossa automação por aqui, certo? Você consegue fazer isso de forma prática acompanhando o vídeo. Você percebe que as tabelas são extremamente simples e as fórmulas, as funções também. O único ponto de atenção é ambiente VBA para você conseguir montar tudo isso daqui certinho, certo? Vou fechar aqui o ambiente VBA e só para finalizar, quando eu estou gravando, trabalhando com macros e códigos VBA, eu tenho que salvar o meu arquivo num formato compatível com essas programações, digamos assim. E quais seriam as opções? Você vem aqui em arquivo, vamos escolher salvar como. Ok, vou escolher um local qualquer aqui no meu computador só para exemplificar. E aqui, ó, o mais importante é pasta de trabalho. Se você selecionar, deixa eu puxar a janela um pouco mais para baixo para a gente ter uma visão melhor. Se você selecionar pasta binária do Excel, roda a macro sem problema nenhum. É uma das melhores alternativas para você trabalhar com arquivos do Excel, quando você está utilizando ferramentas de gravar macro. Ou você pode utilizar aqui, ó, a segunda opção que aparece, pasta de trabalho habilitada para macro.